Nunca chegava ao fim essa faculdade, ela ficava só enrolando a gente, né? Eu sempre estive do lado dela, né? Procurei ajudar. O pai dela é muito revoltado com isso até hoje, né? Ele nunca gostou, porque quando ele vê ela até tarde, aí, que ela tem dia que vai de madrugada fora, né? Aí ele fala que não era isso que ele queria para ela, né? Que ele pagou faculdade para ela tanto tempo, faculdade boa, cara, e que ela não precisava estar fazendo o que ela está hoje. Eu falei para ele, mas é o que ela gosta de fazer. Ela não gostava de fazer da faculdade, ela não gostava, ela não queria se formar em direito, é tanto que ela largou. Aí eu fiz administração, né? Eu sou formada em administração. Então, quando a Bárbara começou a produzir os bolos dentro da casa dela, na cozinha dela, e que a gente começou a ver que aquilo ali podia ser um negócio para ela, que ela estava indo muito bem, que ela tinha muitos feedbacks positivos, que muitas pessoas elogiavam o trabalho que ela fazia, e ela não acreditava muito nisso. E eu, dentro da minha formação de administração, eu já enxergava que ela poderia começar a tentar comercializar e fazer daquilo ali um negócio para ela, né? Mas a gente não tinha muito assim uma noção de para onde ir. Quando ela começou a pensar, né, em comercializar, ao invés das pessoas virem trazer os produtos, os ingredientes para ela poder fazer os bolos, né, e ela mesma comprar e ela mesma colocar um preço em cima daquilo ali, né, e ela não mais trabalhar com o favor, né, da pessoa. E teve uma época que eu me peguei, assim, junto com ela, a gente fazendo cálculo, sabe? Por mais que eu seja da área da administração, a parte financeira nunca foi o meu forte, né? Eu nunca me identifiquei muito com a área de exatas. Mas aí teve uma vez que a gente começou a colocar assim, Bárbara, não, a gente tem que começar a colocar um preço em cima das coisas e entender, né? Aí tá, você vê um pouco disso na faculdade, mas você não tem muita noção. Então eu sentei com ela, né, e a gente colocou num caderninho, assim, de rascunho dentro de casa. E eu, Bárbara, o que você usa? E ela ia falando, né, as coisas. Eu uso farinha, eu uso isso, eu uso aquilo, açúcar e tal. Qual é o preço médio disso? Qual é o preço médio daquilo? E a gente foi ali, por meio daquilo ali, tentando estabelecer o valor mais, assim, mais coerente, né, para o produto dela. Foi daí que começou a ideia. Então, a gente vai começar, você vai começar a comercializar. E aí a gente tem que começar a estabelecer o preço em cima disso. A gente tem que ter uma noção de qual que é o preço justo para se cobrar em cima das coisas, né? Aí foi meio que por isso aí, que foi começando a surgir a ideia, então, disso virar um negócio. No momento em que eu iniciei com a produção de bolos, eu tinha aquela renda ali que eu tinha com os bolos para festa, para roupa, algo supérfluo, né? E assim, uma coisa que eu tive que abrir mão foi da vida social, assim mesmo, de estar em festas, shows, abrir momentos em que antes eu não tinha essa maturidade, porque eu não encarava aquilo como profissão. Então eu comecei a colocar meu trabalho em primeiro lugar, né? Abrindo mão de final de semana, abrindo mão de filho, de marido. Olha, eu sempre tentei ser compreensivo em relação a isso, né? Porque como eu trabalho desde muito cedo, daí assim, quando o volume de trabalho dela aumentou, eu via que ela não conseguia mais fazer as coisas que ela fazia antes para mim, para a família, esse tipo de coisa. Só que eu procurava entender, porque eu muitas vezes chegava em casa cansado, ela mesma quando fazia faculdade, ela fazia faculdade à noite. Daí eu trabalhava de dia, chegava em casa por volta das 16 horas, ia cuidar do nosso filho, né? E nisso eu ficava com ele e ela ia para a faculdade, chegava 23h30 por aí. E muitas vezes ela queria que eu acordasse para conversar com ela, só que eu estava muito cansado e não conseguia.
E depois, quando isso aconteceu com ela, eu já tinha vivido isso, então era mais fácil de compreender. E assim, até é muito difícil quando você é empreendedor, ainda mais quando a sua empresa depende completamente de você, que não é o meu caso, né? Que a cozinha, ela não anda sozinha, né? Tudo passa pelas minhas mãos, eu não consigo delegar alguma função para alguém, eu sempre estou ali em cima. E muitas vezes meu filho em fase escolar, às vezes ele questionava porque eu não podia ir nas apresentações da escola, eu me esforçava para estar presente. Eu lutei muito para tentar não abandonar por ele, porque eu passei um período da minha vida, foram 4 anos dedicada somente a ele, mas eu encarei toda essa dificuldade, né, de filho, de família, para ir atrás do meu futuro e do meu sonho, que era, né, ficar conhecida e cada vez mais aumentar o número de clientes, né? Então, assim, eu sempre corri atrás e não deixei que essas dificuldades pudessem prejudicar o meu sonho. Uma coisa, assim, que eu sempre fiz, eu comecei a trabalhar com bolos do que eu gostava de comer, né? Então, assim, até mesmo hoje eu tenho uma certa resistência de trabalhar com frutas, que é uma coisa que eu não gosto muito. Então, eu fazia aquilo que eu realmente gostava. Então, eu nunca gostei de um bolo de um dia para o outro. Eu sempre gostei daquelas coisas que chamavam a atenção, com muito brigadeiro, muito chocolate, algo que fosse ali artesanal e fosse feito no dia, né? Sempre que eu trago assim para minha cozinha aquele bolo feito no dia, caseiro, né? A gente não sem usar nenhum tipo de conservante, aquele afeto mesmo que a cozinha, né, pode oferecer para quem está comprando, sentir, né? Que não é só um produto ali comprado, mas sim feito com muito amor, muito carinho. Às vezes eu chegava com uma ideia para ela, Bárbara, você podia fazer isso, isso, isso e isso. Aí ela falava, não, Mara, mas os meus clientes eles não gostam disso, entendeu? Eles gostam das coisas assim. Então, ela enxerga bem o cliente dela, sabe? Ela sabe quais são as necessidades dele, do que eles gostam, e ela busca estar sempre atendendo isso. Então, para mim, a coisa que mais me inspira nela é esse foco dela muito no cliente, assim, sabe? De que eu tenho que satisfazer os meus clientes e fazer o que eles realmente gostam. Não empurrar qualquer coisa, porque pode ser algo da moda, pode ser algo muito bonitinho, pode ser algo muito instagramável da vida, mas não é o que meus clientes vão gostar. O meu público não é esse, né? Então, ela tem muito conhecimento, assim, do que é o público dela, do que o público dela gosta, né? E isso é algo muito inerente dela, assim, não é algo que ela estudou para aprender sobre isso. É claro que com o tempo ela foi fazendo os cursos, ela foi entendendo um pouco mais. Mas desde o início, assim, antes mesmo dela ter virado a Bárbara Bolos e tudo mais, ela já sabia o que aquelas pessoas que compravam dela gostavam e o que ela tinha que trazer para a cozinha dela para continuar satisfazendo esse público, né? E que não era algo que estava ali na moda, mas sim algo que o público dela em específico, um público específico que ela atende, gosta e quer comprar e quer levar para casa e etc. O Instagram, para mim, é uma ferramenta assim que não tem igual. Assim, eu acho que teve até uma fase que o período que o Instagram ficou inativo e nesses dias mesmo eu nem anunciei nada, nem vendi nada, porque eu fiquei pensando qual seria outra alternativa, né? Porque eu não tinha loja física. Então, assim, o Instagram para mim é tudo, né? É uma ferramenta de trabalho que eu uso diariamente, né? Divulgação de fotos, as postagens dos bolos, que é algo assim que a gente posta, dá 10 minutos, já não tem mais nada. Então, o alcance é muito grande, né? O número de seguidores que eu tenho hoje, e assim, cada vez, né, tem aumentado mais. E essa interação, né, na rede social é muito importante, assim. Comecei pelo Facebook, mas um pouco, né, devagar e tudo, mas com a chegada do Instagram foi que alavancou mesmo o meu trabalho e graças ao Instagram deu certo, assim, eu tenho crescido cada vez mais. Eu falo, assim, que às vezes parece que eu já tive algum estudo, né, para poder divulgar essa parte de marketing e não, assim, foi muito intuição mesmo, assim, eu pensava assim, nossa, mas se você posta que está vendendo algo, não alcança muitas pessoas, mas a foto, você fazendo, aquele preparo, você vê que a pessoa pensa, nossa, está preparando agora, né, algo fresco, aí tem toda a cor, né, que o celular traz, né, assim, enche os olhos de quem está vendo, né, então, assim, trabalhar com limite de produção
todo mundo sabe que um trabalho artesanal ele tem um limite e a pessoa logo sabe, se eu não correr adquirir o meu, eu não vou conseguir. E né, a pessoa sempre tem esse hábito, né, de comer e postar. Então, você vê a pessoa comendo, você fala, eu também quero. Quero ver se realmente é bom. Isso desperta a curiosidade, né? Então, assim, eu entrei nessa parte do Instagram, com esse marketing, essa divulgação, sem ter conhecimento nenhum, né? Teórico. Foi mesmo, assim, o intuitivo e estar ali, né, fuçando, de ver outras confeiteiras também, que eu tenho como referência, que são de outros estados, né, tá nessa área e trabalhando dessa forma. Então, assim, para minha mãe, ela sempre foi muito de falar assim, eu tô do seu lado. Mas meu pai sempre nunca acreditou na minha profissão, né, porque acho que era o sonho dele. Era que eu terminasse meu curso, tanto que eu não cheguei a falar, né, que eu não ia mais continuar fazendo o curso. Eu simplesmente não renovei a matrícula e ele sempre perguntando para minha mãe, e a Bárbara não vai voltar? E ela falava, não sei, ela não falou mais nada, o transporte escolar estão rodando. E assim, meu pai sempre me deu condições de não pegar um ônibus, né, de transporte escolar particular, mas eu fui insistente, assim, eu falei, eu sabia que não ia ser fácil encarar o meu pai, principalmente. Mas ele, assim, ele nunca chegou, né, até mim para perguntar se era isso que eu queria, né? Eu fui mesmo, assim, tupetuda, né, de falar, não, é o que eu quero e eu vou conseguir.